Com a chegada do frio, a obstrução das vias nasais é um sintoma recorrente e o uso em excesso de descongestionantes pode trazer algumas consequências à saúde. Acompanhe. Medicamentos conhecidos em que o uso passa a ser mais frequente nesta época do ano. Afinal, não é difícil casos de alergia, rinite ou resfriados. Acontece que descongestionantes nasais podem ser vendidos sem receita. E aí mora o perigo. O uso em excesso e a automedicação. A classe de descongestionantes é vasta, mas há dois tipos que trazem mais danos a longo prazo para a própria saúde. Então, dentre as classes descongestionantes que a gente pede para o pessoal tomar um cuidado, Ana, o primeiro deles são aqueles à base de vasoconstritor. É aquele famoso descongestionante que a pessoa fica utilizando o dia inteiro, ele tem um alívio muito rápido, mas ao mesmo tempo vai perdendo efeito ao longo do tempo. São a bases aí de nafazolina, oximetazolina, são bem conhecidos pelas pessoas. Esses descongestionantes, além de criar um certo vício nas pessoas, eles podem causar efeitos colaterais, como aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. O outro cuidado é com descongestionantes à base de corticoide. Por exemplo, a base de budesonida ou mometasona. Esses descongestionantes a gente utiliza mais para tratamento de quadros crônicos do paciente, como rinite crônica ou algo do gênero. Nesse caso, se o paciente utilizar de uma forma desenfreada, ele pode causar um dano para a saúde dele, pois ele vai quebrar a barreira de proteção da região nasal e fazer com que ele comece a ter quadros de infecção de repetição como sinusite aguda ou até mesmo quadro de rinocinusite aguda. É preciso cuidado. Além desses efeitos colaterais, o uso em excesso e sem a indicação médica do descongestionante nasal pode levar à chamada rinite medicamentosa, quando há uma espécie de efeito rebote do próprio medicamento. É a pessoa que começa a utilizar de forma desenfreada por mais de 1 ou 2 semanas. O que acontece? Ele sempre vai ter um retorno da inflamação. Por quê? Esse tipo de descongestionante vasoconstritor, ele não trata a inflamação, não trata a causa da rinite. Ele trata simplesmente o sintoma da rinite. E aí você vai tendo aquele alívio rápido, só que aquele alívio rápido que volta também rápido. A recomendação é usar em um curto espaço de tempo, entre 5 dias, no máximo 7, e de preferência no período em que existe uma maior dificuldade de respirar. O uso em excesso é o que pode gerar o vício à substância. A ação desse tipo de medicamento é fazendo com que haja uma diminuição da região de dentro do nariz que está inchada. O que acontece? Ao longo do tempo que você vai utilizando, essa molécula ela vai causando menor ação. E a menor ação significa que você começa a utilizar com uma quantidade maior. E além de usar com uma quantidade maior, a durabilidade dessa molécula na região nasal vai ficando cada vez menor com relação à quantidade que você vai utilizando. Isso é uma característica da medicação. De acordo com o médico, a classe mais segura é dos descongestionantes à base do soro fisiológico, podendo ser usado por crianças, adultos e idosos, com exceção de bebês, a não ser que exista a recomendação médica. Um medicamento que pode levar o alívio rápido, mas que precisa ser usado com cautela e, acima de tudo, com a prescrição de um profissional. Muito bem, mais uma vez, obrigado, Dr. João Zattar. Sempre importante as orientações do doutor, né?